Salve Maria! Iniciamos. Olha só, estou aqui no OBS Studio. Deixa eu trocar. Tá certinho agora. Então, Domingo do Senhor. Vocês já foram à missa? Não esqueçam de ir à missa hoje, neste domingo. Se vocês foram ontem, tá ok, né? Depois das 6. Então, hoje eu vou reagir a esse ex-padre, né? Ex-padre Nivaldo Lisboa Soares. Ele virou pastor evangélico, parece que da Assembleia de Deus, né? E ele conta o relato dele aqui, né? Eu já vi esse vídeo, mas tem muito tempo. Eu vi também o professor Eduardo Faria reagindo a ele. E hoje eu vou dar minha visão aqui sobre o relato desse ex-padre. E, gente, eu pesquisei, de fato, ele é ex-padre sim, tá bom? Ele foi padre em Governador Valadares, parece que ele teve uma formação em Caratinga, né, que é aqui em Minas Gerais, e ele foi padre em Governador Valadares por um tempo. E como que se prova isso? Aqui, ó, Paróquia da Ilha, né? Isso aqui é lá em Governador Valadares. Aí, ó, aqui está o nome dele, ó, Nivaldo Lisboa Soares, ordenado em 1º de novembro de 1981 e ordenado sacerdote. Ó. Então ele, de fato, é padre. E eu vou te explicar por que ele é padre. Ele ainda é padre, apesar que ele nega isso, mas ele é padre sim. Aqui tem fotos dele, ó. Eu tentei achar uma foto dele de batina, mas eu não encontrei. Esse aqui não é ele, tá? Então, vamos lá, né? Vamos ver o testemunho dele. Mas antes disso, né? Lembrando, eu sou ex-protestante, tá? Então vai ser um ex-protestante reagindo a um padre que hoje exerce função de pastor, né? Antes disso, vamos fazer uma oração, pedir a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostri. Amém. Em nome de Patris, et Filho, et Spiritus Sancti. Amém. Então vamos começar então. Vamos para o vídeo. Meu nome todo é Nivaldo Lisboa Soares. Eu fui padre da Igreja Católica Apostólica Romana em Minas Gerais, numa cidade, em uma diocese, onde eu fiquei encardinado por vários anos, chamada Governador Valadares. Mas Jesus mudou a minha vida. Gente, ele ainda é padre segundo a doutrina católica, tá? Para ele não é padre, mas para nós ele continua sendo padre. O sacramento da ordem, ele é indelével. Então a pessoa ela vai morrer padre, né? Não importa o que, pode ser que ele vire, sei lá, sheik islâmico, mas ele vai continuar sendo um padre, porque não tem como apagar esse sacramento. É igual o sacramento do batismo, do crisma e do matrimônio. Não tem como apagar. Isso aí fica na alma da pessoa, segundo a doutrina católica, tá? Então não tem como. Não, ele ainda é um padre. Há 28 anos atrás, no meio de uma missa, quando eu estava ali celebrando a Eucaristia, e um crente, um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, um crente foi assistir a minha missa, porque meu carro havia quebrado, e eu encontrei na oficina mecânica e brincara com ele. Falei com ele, vai lá assistir minha missa, e ele foi. Uma coisa interessante, né? Hoje ele é da Assembleia de Deus, parece. Eu vi aí sites da Assembleia de Deus, parece que ele é da Assembleia. Eu já vi pregações dele em igrejas batistas. Só que tá aí, a igreja presbiteriana, ela é muito diferente dessas outras igrejas. Por exemplo, pro batista, o batismo de criança é errado, né? Não tem como você batizar uma criança, porque a criança ela não tem consciência. A criança tem que querer ser batizada, no caso. E como ela não tem consciência, não tem como você batizar uma criança. Inclusive eu era batista, tá? Então só se batiza a partir de uma certa idade.
Se eu não me engano, costuma ser a partir dos 14, aí pode se batizar, né? Então é só a partir de uma idade, uma certa idade. E a igreja presbiteriana, ela tem a mesma visão da igreja católica, que é o seguinte: o batismo ele é para apagar o pecado original, né? Então a gente nasce com o pecado original e aí o batismo nos insere na aliança de Cristo, né? Então essa é a visão católica e presbiteriana, né? Então assim, são muito divergentes, né? Então a pessoa que parece que levou ele para o protestantismo, a igreja dele tem uma doutrina completamente diferente das igrejas que ele faz parte hoje. Eu acho que ele é da Assembleia ou de alguma batista, porque eu vi ele pregando, eu vi vídeos dele pregando nessas igrejas. Foi uma surpresa, sabe? Aí eu deixei ele pregar, ele abriu a Bíblia em João 8, 32 a 36, e ele começou a pregar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, sabe o que eu mais gostei naquele irmão? É que ele não falou mal da Igreja Católica. Nós temos que respeitar. Isso é bem raro, viu? A maioria fala. Tipo assim, não na cara, né? Não na frente, mas a maioria tem um grande preconceito com a Igreja Católica. Eu falo porque eu fui muito preconceituoso com a Igreja Católica, né? São idólatras, são pagãos, adoram imagem, né? Eu usei todos esses argumentos já contra a igreja. Respeitar os católicos, orar pelos padres. Eu gostei foi disso, que ele falou de Jesus com amor. Olha, não é vergonha não, mas eu estava no caminho errado. E uma coisa interessante, né? Ele ficou 8 anos no seminário, mas ele nunca abriu a Bíblia. Tipo, é 8 anos, gente. Eu sei que os presbiterianos eles estudam 4 anos, né? Um seminário presbiteriano é 4 anos, se eu não me engano. É 8 anos, gente. Então, tipo assim, você fica. Sua vida é para estudar teologia e filosofia. Ele nunca leu isso, né? Vamos seguir que a gente vai. É estranho, é muito estranho um padre nunca ter lido a Bíblia, né? Muito esquisito isso, muito estranho mesmo. Eu ensinava muito. Ah, detalhe, desculpa. Gente, a missa tem 4 leituras da Bíblia. Ele nunca leu isso, ele nunca teve curiosidade de pegar o lecionário e. Um padre? Tá esquisito, não tá? Não tô duvidando que ele foi padre. Mas, poxa, um padre. Um padre nunca meditou na palavra, nunca fez a liturgia das horas, que eles são obrigados a fazer. Os padres têm que fazer a liturgia das horas, que é cheio de citações da Bíblia, né? Estranho, muito estranho. Muitas coisas erradas na missa. Eu fiz uma lista de 40 doutrinas que eu ensinava contra a Bíblia, fora da Bíblia. Lembrando a vocês o que eu falei uma vez no vídeo. É muito difícil dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia é um livro extremamente complexo. Extremamente complexo. Então, por exemplo, na Bíblia fala que quem raspa a extremidade da barba tá cometendo um erro, né? Ali a lei lá do Antigo Testamento. E aí, eu posso usar. Ele tá com a extremidade da barba raspada. Eu posso usar esse argumento contra ele? Então, assim, é muito difícil você dizer o que a Bíblia diz. E a prova disso é que tem um monte de denominação protestante que eles não se concordam, né? Igual eu citei, a Assembleia de Deus discorda da presbiteriana, que discorda da batista, que discorda da adventista, que discorda da universal. Então não existe uma unidade na doutrina, né? É só a escritura, mas todo mundo se discorda. Então, esse só a escritura, eu vejo que isso não funciona. Só vou citar 4, olha. Eu rezava missa para defunto, missa de 7º dia, missa para tirar as almas do purgatório. E a Bíblia fala que não adianta rezar para quem já morreu. Na Bíblia não tem dia de fim. A Bíblia diz que não adianta rezar para quem já morreu. Mas eu peço, eu não sei se tem, né? Eu peço a um protestante que esteja vendo esse vídeo, onde é que está esse versículo que diz que não adianta rezar para quem já morreu. Eu queria muito esse versículo, porque eu nunca encontrei esse versículo. Até porque rezar pelos mortos é uma prática judaica. O judaísmo veio antes do cristianismo, é o povo do Antigo Testamento.
Inclusive, tem uma mulher aí, eu esqueci o nome dela, Patrícia Alves, o nome dela. Ela batia muito no catolicismo. Ela era protestante evangélica, e ela se converteu ao judaísmo. Ela negou Jesus, que ela era judaica messiânica. E hoje ela é 100% judaica. E hoje ela defende essa prática de acender vela para as pessoas que faleceram, para orar, né? Então isso é uma prática veterotestamentária do Antigo Testamento. Não adianta negar isso. Basta estudar o judaísmo. Eles têm essa prática. E, inclusive, eles creem numa espécie de purgatório, tá bom? Vamos lá. Finados não. Na Bíblia não tem purgatório não. E eu rezava missa para tirar as almas do purgatório. Eu estava... Bem, de fato, não tem a palavra purgatório, mas a gente tem a noção de purgatório. Primeiro, a Bíblia protestante, ela falta 7 livros, né? Então, lá no Antigo Testamento protestante, vai dizer que não vai falar de oração pelas pessoas que faleceram, né? Macabeus fala de oração pelos que faleceram. Macabeus não fala de purgatório, tá bom? Mas oração pelos que faleceram. Então não tem essa palavra. A gente tem a noção. Então, por exemplo, quando Jesus fala, não sairá de lá até que se pague o último centavo, a gente já tem uma noção de purgatório. Mas a Bíblia realmente ela não fala claramente, ela não é rasgada, né? Não fala rasgado purgatório, ou então explica a doutrina. Assim como aí o protestante fala, o católico está se contradizendo, está assumindo que a Bíblia não fala disso. Mas peraí, a Bíblia não fala de trindade. Trindade foi um conceito da igreja. A igreja definiu em concílio. A palavra trindade não está na Bíblia. O dogma explicado não está na Bíblia. Mas 90% das igrejas protestantes creem em algo definido pela Santa Igreja, pelo Papa em comunhão com os bispos. E aí? E agora? Né? Estava errado. Na Bíblia só tem a salvação para quem arrepende-se dos seus pecados e aceita Jesus. E passa a obedecer a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Olha, isso não está na Bíblia, tá? Ele falou assim, a Bíblia só tem a salvação para quem obedece a Bíblia como única regra de fé e prática. Mentira, você não precisa crer nisso, até porque isso não está na Bíblia, né? Ele está adicionando coisas. Isso é um argumento extra-bíblico, né? E eu acho engraçado é que os protestantes, eles falam de sola escritura, eles fazem vídeo de apologética e falam no final, sola escritura, mas você não encontra sola escritura na Bíblia. Não existe um versículo que fala de sola escritura, porque nem sequer faz sentido. Não existia Bíblia na igreja primitiva, né? Então como é que ia falar de sola escritura lá? Se não tinha Bíblia? Como é que os primeiros cristãos faziam? Como é que os primeiros cristãos eram salvos, né? Se não tinha Bíblia, se eles não tinham como crer na sola escritura, já que ele falou aí, né? E crer na Bíblia como única regra de fé e prática. Não tem como. Gente, é complicado. Eu tenho um padre, um grande amigo meu, o padre, inclusive, ele é tradicionalista, ele tem um viés tradicionalista, assim como eu, e ele foi formado num seminário da Teologia da Libertação. E a gente conversa muito, sabe? E às vezes eu vou conversar com ele, a gente fica 2 horas, assim, conversando, né? E ele fala, Pedro, eu não sabia das coisas que eu sei hoje. Não me ensinaram no seminário o que eu sei hoje. Eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho, eu aprendi na internet, eu aprendi com as pessoas estudiosas da Santa Igreja, né? Então, hoje, gente, a formação ela é ruim. Tem seminários bons? Tem. Mas existe muito seminário aí que a pessoa sai, Teologia da Libertação, né? Sai um padre, né, fazendo punho cerrado, com a camisa do MST, né? Então, é complicado. É muito complicado isso. Não sei como é que foi a formação desse padre, mas eu posso te garantir que ele é um padre mal formado. Ele tem o sacramento, tudo bonitinho, mas ele é um padre mal formado. A Bíblia tem a salvação ou a condenação. Detalhe, Lutero era um padre mal formado também. Que é para quem não crê e quem não obedece à palavra de Deus. Então eu ensinava purgatório,
Eu ensinava os 10 mandamentos tudo errado. Eu estou falando de um erro meu. Eu era padre. O católico também é inteligente, igual o evangélico. E o católico já Não, eu queria entender o seguinte, como é que ele ensinava os 10 mandamentos errados? Ok. Ele está se referindo por quê? Porque hoje a gente tem os 10 mandamentos da... Existe uma versão católica dos 10 mandamentos, né? Que altera o sábado, por exemplo, para o domingo. Mas ele guarda o sábado? Até onde eu sei, a Assembleia de Deus não guarda sábado. Igreja Batista não guarda sábado. Então os 10 mandamentos também que ele está seguindo está errado, porque essas igrejas não seguem. viu lá na Bíblia Católica os 10 mandamentos em Êxodo 20. E ali está escrito. Por exemplo, eu falava que não tomar seu santo nome em vão é o segundo mandamento. Está errado, esse é o terceiro. O segundo mandamento, eu era padre, eu escondia dos católicos. Qual é o segundo mandamento? Êxodo 20, verso 4 a 6. Está escrito lá: não farás para ti imagem de escultura, e não ajoelharás diante de imagem. Por que é pecado fazer nome do Pai? Crente faz sinal da cruz? Não. Leia Colossenses 2, verso 14 a 20. Vamos ler? Colossenses 2, verso 2 a 20. Colossenses 2, verso 2 a 20. Vamos ver o que a inteligência artificial fala, né? Exorta os fiéis a permanecerem enraizados em Cristo. Tesouro de sabedoria alertando contra filosofias humanas, falsa doutrina e legalismo. Morrer em Cristo, são libertos. Não parece ser nada... Para que os corações sejam consolados, estejam unidos em amor e em todas as riquezas em pleno para conhecimento. Uhum. Não parece ter nada. Tendo cuidado para que nem vos faça presas suas. Engano utiliza. Gente, não tem nada aqui com relação a isso. E não ligados à cabeça, da qual todo o corpo providos em... O que tem? Não tem nada a ver. Será que é Colossenses mesmo? Será que eu entendi errado? Do Pai. Crente faz sinal da cruz? Não. Leia Colossenses 2, verso 14 a 20. Você vai entender que nós amamos é a mensagem da cruz, porque Jesus derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Ele se fez maldito por nós na cruz. Tá me entendendo? O que tem a ver? Não tem nada a ver. Isso é uma prática primitiva, gente. Isso aí tá... Os cristãos primitivos já faziam isso. Isso é uma prática da tradição da igreja, né? A igreja foi transmitindo isso ao longo dos séculos. Não tem nada a ver. Inclusive, os irmãos ortodoxos, eles fazem o sinal da cruz. Só que eles fazem invertido, né? Assim, assim. Como é que é? Nós é assim. Eles são assim, né? Então, não tem nada a ver com o que ele está falando. Então, a igreja primitiva está errada e ele está certo. Eu era padre, eu ensinava errado. Antes de eu conhecer a Donep, eu conheci Jesus através daquele crente que foi lá na minha paróquia. Porque ele não criticou porque que eu dava hóstia, o vinho eu bebia sozinho. E todos têm que comer do pão e beber do cálice. Ele não criticou. Bem, isso aí a Santa Igreja explica muito bem. E, de novo, eu tenho certeza que esse padre aí é um padre mal formado, infelizmente. Bem, o que acontece? Quando o padre consagra pão e vinho, Cristo ele se faz presente totalmente no pão e no vinho. Então, por exemplo, quando você come a hóstia, você está comendo o corpo de Cristo. E o corpo tem carne e sangue, né? Se eu cortar um pedaço aqui do meu dedo, né?
E mesmo se eu tirar todo o sangue, ainda terá sangue lá. Ainda vai ser corpo, né? Ainda vai ter uma quantidade de sangue aqui. E comer, né? Terrível, né? É canibalismo. Mas será corpo. Então, por isso que você recebe só a hóstia, entendeu? Por quê? Porque Cristo ele está totalmente na hóstia consagrada. Assim como a pessoa que, por exemplo, é celíaca, né? Então, os celíacos vão para o inferno, né? Porque é, a pessoa que é celíaca, ela pode solicitar na missa, né? E ela vai receber só o vinho, né? E ela está comungando totalmente, ela está comungando Cristo totalmente. Ela está comungando o corpo de Cristo mesmo tomando só o vinho, o sangue, né? Vamos lá. Por que eu fazia todo mundo ajoelhar-se aos meus pés para confessar os pecados? Nossa, quem dera se isso fosse até hoje, né? Porque hoje em dia é duas cadeirinhas, o padre olhando para você, você de pé. É infelizmente uma prática que se perdeu, né? Eu sou totalmente a favor de confessionário, aquela telinha lá, você de joelhos. Por quê? Porque você tem que ter respeito ao sacramento. Hoje em dia parece uma consulta psicológica. Eu não gosto disso, não. É uma pena, é uma coisa que eu vejo como boa e o padre tá. Ele fazia certo e tá aí reclamando. Quando a Bíblia fala que a gente tem que confessar, é com um Senhor. E não é o padre, não é pastor que tira pecado de ninguém. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O único versículo da Bíblia que vai falar que você tem que confessar com Deus, isso na Bíblia protestante, você pode verificar, que eu já verifiquei na minha de estudo que eu tinha aqui, Almeida. É de Davi, então lá no Salmo 32, se eu não me engano. Confessei ao Senhor meus pecados e ele me perdoou. Só que esse versículo, ele tem como é que fala? É cruzado, né? Versículos que se conectam na Bíblia, né? E ele se conecta lá numa passagem, se eu não me engano, de Samuel, em que Davi vai confessar com um sacerdote, com um profeta, se eu não me engano. Então ele confessa ao profeta, ao sacerdote, e ali ele recebe o perdão. Então não existe na Bíblia esse negócio de confessar direto com Deus. Até porque a palavra confessar, ela já remete ao auricular, né? Como é que eu confesso em mente? Eu vou confessar para alguém um erro que eu cometi. Aí eu vou mentalizar, vou chegar na frente da pessoa, vou fazer sim. Pronto, pensei, confessei para você. Não tem como. Confessar é palavra, você fala, né? Então não existe na Bíblia essa, né? Inclusive a Bíblia fala, confesse o pecado uns aos outros, né? Então o Novo Testamento está muito claro. Eu não sei de onde que ele tirou essa doutrina aí que ele está criando de você ajoelhar numa cama e mentalizar Deus na sua frente e você falando seus pecados. Não existe. Então, sabe, aquele crente que foi lá na missa era um homem da roça, simples e humilde. Mas ele deixou bem claro que quem quer ir para o céu tem que arrepender-se dos pecados, tem que crer e abrir o coração e aceitar a Jesus. Em terceiro lugar, quem crê e for batizado será salvo. É batizar-se e seguir a Bíblia como única regra de fé e prática. De novo, ele adicionou algo extra-bíblico. Isso não está na Bíblia. Para ser salvo, você não precisa crer na só Escritura, né? Até porque se fossem os cristãos primitivos, a apóstolos tudo no inferno, porque eles não criam nisso porque não tinha Bíblia, né? Então ele está pegando algo, um fundamento protestante, e colocando como, como é que eu falo? Algo necessário para ser salvo. E nem a Bíblia fala de só Escritura, nem a Bíblia fala que você tem que crer só nela, né? Não existe isso na Bíblia. E ele terminou do jeito que eu vou terminar, na missa, domingo à noite. A igreja católica estava lotada, muita gente em pé. Isso aqui eu lembro do canal do professor Eduardo Faria. Olha só o que ele vai falar. Ele então ali na missa, ele então fez uma pergunta, ele falou: quantos católicos neste domingo, nesta noite de domingo, querem, né, aqui agora, aqueles que querem agora se entregar para Jesus, aceitar a Jesus como seu único Salvador e Senhor? Fica em pé, levante a mão, ore comigo. Muitos católicos chorando se levantaram ali na missa, se entregando a Jesus. E eu que era o Padre, o Espírito Santo me tocou, me convenceu que este é o caminho certo. Quando eu vi, eu dei um pulo
e levantei a mão de batina e tudo, aceitando a Jesus. E comigo quase 200 católicos. Se você quiser ver os detalhes da minha história, entre no meu site www.pastornivaldolisboa.com.br. Aceitei Jesus, depois conheci a Donete. E a pergunta aqui é, né, a Igreja Católica, ela ensina Buda, Maomé, Hare Krishna? Porque, tipo assim, eu já vi protestante falar isso comigo. Por que você não aceita Jesus? Eu olhei e falei, gente, mas será que eu estou indo num lugar que prega Buda, Hare Krishna, Exu, Pombagira? Porque não tem condição, né? A gente toda... Será que esse padre, ele sabe o que é lex orandi, lex credendi, né? A forma de rezar dita a norma do crer? Porque a gente crê. Ó, toda missa de domingo ou de festa, a gente nos levantamos e falamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, em toda missa, você está aceitando publicamente Jesus, né? E aí ele está falando que ele aceitou Jesus, sendo que em toda missa ele rezava creio, né? Toda missa de domingo ele rezava o creio. Então, como assim, né? Será que ele não prestava atenção no que ele rezava? Será que era tão automático assim que ele nunca entendeu que ele estava professando uma fé em Jesus Cristo? Qual a lógica disso, né? E ele foi padre, gente. Isso é que é mais assustador. Ele, de fato, foi padre. Tudo aponta, as evidências que eu olhei aqui, ele realmente foi padre. Mas para você ver como é que o nível de formação dentro da igreja, o nível de formação em alguns seminários, não vou culpar o seminário, às vezes é porque ele realmente teve uma dificuldade intelectual, não sei. Mas, gente, isso é muito bizonho. Isso é muito bizonho, né? Eu acho que aqui tem a questão do seminário que formou mal, né? Assim como as catequeses de paróquia são terrivelmente ruins, né? Gente, eu já vi gente que comunga em pecado mortal, não sabe nem o que é purgatório, não conhece o catecismo da Igreja Católica. Então a gente está num nível que é triste, é muito triste, né? A Donep é uma coisa de Deus. Não tem explicação. A Donep é uma obra de Deus que Deus levantou na terra para ajudar a igreja a manifestar a glória de Deus. A Donep está cheia da graça, cheia da glória de Deus. Então eu fui participar de um jantar, ali fiquei maravilhado. Foi mais um momento que eu fui cheio do Espírito Santo. Depois passei a ser preletor nos jantares em Belo Horizonte, onde num jantar 159 pessoas se entregaram a Jesus. Fui pregar lá no Juazeiro do Norte, mais de 2.000 pessoas se entregaram a Jesus. Gente, e essa questão de se entregar a Jesus, que tem muito na igreja evangélica, né? Qual é a técnica, né? Você faz um culto muito sentimentalista, muito emotivo, com muita música, e a música lenta, e levanta a mão e dá glória. E isso mexe com a cabeça da pessoa, com o psicológico da pessoa, né? Então a pessoa está ali com o psicológico dela já todo fragilizado, todo envolvido naquele ar, né? E no final você dá a cartada final, quem quer aceitar Jesus. Pronto, né? Então existe muito essa técnica, tá bom? Tem uma pessoa que eu gosto muito aqui no YouTube, é o Mário Umetsu. Recomendo muito que vocês vão no canal dele, canal Sugestão Católica. Assim, sensacional. Ele explica o que acontece nesses grupos da renovação carismática, que tem muita hipnose, muito transe, né? Ele explica coisas dessas religiões, né? Que eu vou evitar até falar, né? Mas que tem batuque, né? Então aquilo ali é pura hipnose, movimentos pentecostais, tudo isso envolve música, né? Recomendo muito, Mário Umetsu. Você vai conhecer todas as técnicas de tentar hipnotizar as pessoas, né? Cair no chão, né? Orar em línguas, tudo técnica de hipnose, tá bom? Vamos seguir. Fui pregar na Bahia, em Salvador. Quantas almas ali no Caminho das Árvores, em outros bairros da cidade. Olha,
Jesus está voltando. A Donep é um mover de Deus para mostrar o amor de Deus àqueles que precisam de salvação, de restauração e de uma vida plena de vitória. Deus abençoe vocês e abençoe este programa e o senhor e a senhora que está conectado. Entre no meu site www.pastornivaldolisboa.com.br ou ligue para mim para tirar alguma dúvida, o código 33 9102 4030. Pastor Nivaldo, que era padre em Governador Valadares, Minas Gerais. Mas não é religião Bem, isso é que bom. salva. Só Jesus Cristo é a única esperança para a Bahia e para o Brasil. Vamos orar mais. Isso aqui é um clichê protestante tão grande. Eu não tenho religião, eu tenho Jesus, né? Só que aqui tá, né? Eu já usei isso, tá? Não, eu não sou religião, religião não salva, religião é um erro. Religião vem do religare, é uma palavra em latim, que significa religar, né? Então, se eu quero me reconectar com Deus, eu tenho religião. Se você crê em Deus, você tem religião. Se você não tem religião, você é um ateu. É isso, ponto. Não adianta. Eu não sou religioso. Você é religioso. Se você não é religioso, você é ateu, né? Outra coisa interessante. Eu acho que não é nesse testemunho, mas ele conta que ele deixou o presbiteriano lá, o crente presbiteriano, fazer homilia na missa. E eu vou aqui para o Código de Direito Canônico, para vocês entenderem que ele foi um padre muito mal formado, né? Olha aqui no cânon 767, entre as várias formas de pregação, sobressai a homilia, que é parte própria da liturgia e se reserva ao sacerdote ou diácono. Nem o bispo pode deixar um leigo fazer homilia. Nem o bispo. Só em caso de ultra necessidade mesmo. Mas isso não existe. Não existe essa do padre chamar um leigo para fazer homilia, chamar seminarista para fazer homilia. Não existe. Isso a igreja não permite. Padre que faz isso está cometendo abuso litúrgico. E um padre que pega um leigo não, um protestante, e bota para fazer homilia, gente, o que você fez no seminário? Você ficou 8 anos fazendo o que no seminário? Você não formou. Você não se formou você não é um padre formado, você é padre. Mas você não é formado, você não tem formação católica, né? Para mim deu. É isso, gente. Vamos encerrar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Deus.